Eu vendia sorvete, já entreguei papel de bicicleta, já trabalhei de servente. E em Penápolis, quando a gente retornou, a gente teve um retorno assim bem difícil, porque minha mãe não tinha a gente não tinha lugar para ficar, né? Então, a partir daquele momento ali foi onde eu comecei a não ser um cara mais negativo, sempre pensar que iria dar certo. E aí, comecei a barbearia com a cadeira de salão furada, rasgada, cinzinha, e 6 plaquinhas, 3 numa parede e 3 na outra, pra dar um tchan, né? Porque tava só branco. E deu certo. Hoje vamos conhecer a história do Felipe, da barbearia Penápolis. Aliás, Penápolis, por que esse nome, né? Um dos motivos é que ele veio de Penápolis, uma cidade no interior de São Paulo, e ele está aqui para contar um pouquinho da sua história. Felipe, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Clube B2. Obrigado. E para startar aqui, a primeira pergunta que eu sempre faço é em relação ao clube. Cara, em relação ao Clube B2, o que tem sido para você? Qual que é a tua relação? O que você tem achado? Qual que é a importância para você hoje do clube? Bom, a importância número 1 aí que eu vejo é a conexão, né? Onde a gente tem a conexão com as pessoas que estão ali para numa conversa ali a gente tirar um insight que a gente pode aplicar no nosso negócio e mudar algum resultado que a gente às vezes não está conseguindo mudar, né? E confesso que eu não estou tão presente devido à correria, né? Que eu estou tendo aí ultimamente do negócio, mas uma coisa que me ajudou bastante lá também foi chamar o Zé para ir lá, dar um treinamento para os meninos ali, falar sobre um livro que ele deu. Então, poder contar com essas pessoas que trabalham ali no clube ali para poder compartilhar o conhecimento lá com o nosso time tem ajudado, tem uma ajuda significante aí. E eu vejo que a oportunidade que a gente está tendo ali é muito grande se a gente souber usar. Mesmo eu não conseguindo usar todas as armas que lá tem, né? Mas eu vejo que o clube tem ajudado bastante, principalmente quem está começando agora também a empreender, né? Às vezes nessas conexões ali, pega algum conselho com um cara que já está há mais tempo. Então tem muito empresário lá bacana de conversar. Claro que a gente tem que ser interessante, né? Não interesseiro, para não chegar lá curioso e ficar perguntando, né? Então eu sou um cara mais tímido ali no dia a dia ali dentro do clube, mas eu preciso me soltar um pouco mais para poder gerar essas conexões ainda mais com a galera que tá lá. Mas no mais eu vejo assim a grande oportunidade de conexão, network ali, né? Igual eu te falei na conversa ali, já peguei um insight ou outro ali com outros donos ali, então acho assim o clube uma ideia bacana. Confesso que eu já tive vontade como a gente atende muito dono de negócio, né? Então eu já tive essa vontade de criar algo para donos ali, para ter esse network, né? Mas você conseguiu fazer isso, então é sensacional ali ter esse tempo com a galera. Então eu acho o clube assim fantástico para quem realmente está vestindo a camisa lá dentro, né? Com certeza. Prestando atenção, indo com sede ali. Então eu vou me dedicar ainda mais lá para poder colher esses frutos, mas também quero entregar tudo que eu tenho lá de conhecimento também para agregar para outras pessoas que estão lá. Show de bola. Bom, vamos lá, vamos começar aqui pela tua história. Eu vi um pouquinho aqui que você começou a trabalhar cedo, né? Com que idade mais ou menos você começou? Você já viu que eu já virei sanjonense? A gente não fala isso. E lá na cidade de Penápolis, Penápolis fica onde? Fica perto de onde? Só para o pessoal citar. Penápolis fica perto de Araçatuba ali, Lins, São José do Rio Preto. Fica a 450 km daqui. Cara, lá é uma região quente lá em São bem quente. É próximo também de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Sim, legal. É uma região bem quente lá. Pra você ter ideia, Araçatuba tá a 40 km para frente ali. Ano passado foi a cidade mais quente no Brasil. Caramba. Ganhou de Manaus, não. Cuiabá. Nossa, legal. E me fala uma coisa, lá foi onde você nasceu e aí como é que você começou ali sua vida? Você começou trabalhando que idade, com o que você fazia antes de você vir para cá, né? Que eu acho que é legal você contar como que você iniciou sua jornada ali de trabalho, vamos falar assim, né? Você chegou a empreender ou só trabalhou para os outros ali? Assim, eu tive uma experiência com a minha mãe, né? Minha mãe já tentou montar padaria, já tentou montar trailer de lanche.
E nunca teve sucesso ali, né? Mas eu nasci em Penápolis, com 10, 11 anos, cheguei a morar na cidade do lado lá, que é como se fosse a Prata aqui hoje, né? Chama Vaiandava, cidade de 10 mil habitantes, menor ainda. E lá foi onde a gente passou um pouco de dificuldade também, então minha mãe chegou a conseguir montar uma padaria lá, só que a padaria não ia bem, a gente foi roubado, tomamos muito calote, as pessoas iam lá fazer a conta, chegou o nego de fazer a conta de R$ 1.000 e não pagar. Porque lá que acontece, vinha muita gente da Bahia, do Nordeste para cortar cana lá, porque tem muita cana para lá. Então essas pessoas consumiam, acabava a colheita e ia embora e não pagava, entendeu? Então quebrou, e aí a linha vai andava, eu vendia sorvete, já entreguei papel de bicicleta, já trabalhei de servente. E aí a gente ficou 2 anos em Avendaval, não deu muito certo, a gente voltou para Penápolis. Minha mãe separou do ex-namorado que ela teve lá. E em Penápolis, quando a gente retornou, a gente teve um retorno assim bem difícil, porque minha mãe a gente não tinha lugar para ficar, né? Então moramos na casa de amiga dela, que a pessoa ali cedeu, né? E mulher geralmente tem atritos, né? Então brigava com uma amiga, saía e ia para casa de outra. Então a gente foi passando dificuldade, até ela conhecer meu padrasto, e ali a minha mãe ganhou uma casa, aquela Minha Casa Minha Vida, né? Uhum. E nessa época aí, pagava R$ 45 de prestação da casa. Se for ver, era muito pouco, né? Mas ali a gente quase passou fome ali, né? A gente quase passou fome lá. Foi onde minha mãe e meu padrasto estavam no emprego bom, estavam ganhando bem, a gente tinha uma condição bacana, tinha carro, tinha moto, tinha computador, como te falei antes, né? Tinha videogame. E aí veio ali na época de 2015, os dois perderam o serviço e as coisas foi apertando. Nessa época eu estava trabalhando de montador de festa, né? Aquelas estruturas metálicas, som, iluminação. E teve um momento que começou a vender todas as coisas ali, sem prestar atenção. Vendeu carro, vendeu moto. Quando foi ver, vendeu tudo. E aí, no fim das contas, quando minha mãe teve que vender minha cama para poder comprar comida e eu ter que dormir uns dias no sofá, ela viu que a gente estava entrando num beco sem saída, sabe? Então ela ligou para a família do meu padrasto aqui para eles poderem socorrer a gente lá. E nessa fase aí eu tinha feito um curso de barbeiro, pra você ter ideia, né? Hoje a média de um curso de barbeiro no Brasil gira em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Lá era R$ 600. Então o curso fazia em 4 parcelas de R$ 150. E eu conversando com minha mãe e com meu padrasto, eles não tinham condições nenhuma de pagar. Então eu tive que chorar para minha avó, chorar para minhas duas vós, né? O meu avô, o meu pai, fazer algum biquinho ali, vender alguma coisinha para um amigo ou outro para poder ir pagando esses R$ 150 aí por mês para poder realizar o curso. E quando eu finalizei o curso lá, minha mãe já tinha vindo para cá. As coisas estavam tão difíceis pra você ter ideia que minha mãe veio para cá primeiro, deixou eu e minha irmã lá na casa morando sozinha. E minha irmã tinha um filho de 2 meses. Nossa. E a única coisa que tinha de valor lá, cara, era uma VAP. A VAP da minha mãe acho que vai uns, na época, né, uns R$ 300. Eu vendi por R$ 75 para poder comprar carne, sabe? Foi bem difícil lá. Minha mãe briga comigo até hoje por causa dessa VAP. Eu tenho que dar uma VAP pra ela. Mas aí quando eu vim pra cá, resumindo, a gente conseguiu pagar o curso lá, tudo certinho. Só que eu não consegui comprar as máquinas durante o curso. Então o que eu fazia? Eu cortava cabelo com as máquinas dos caras que estavam fazendo o curso ali simultaneamente, né? E o professor toda semana falava, pessoal, o seguinte, tem pessoas aqui que não tá tendo material, então eu recomendo vocês comprar o material, porque não é legal vocês pegarem material emprestado e adivinha quem não tinha comprado o material. Só eu, de 20 alunos. A gente viemos para cá, depois de um tempo, né? E aí eu consegui um serviço, que o pai do meu padrasto era feirante aqui, né? Feirante não, tinha barraquinha lá ali do lado da loja 100. Do lado da loja 100. Ah, tipo camelô. Isso, camelô. O pai do meu padrasto era camelô e conhecia um dono de barbearia ali no centro, ali onde ele insistiu pro cara me dar uma oportunidade, né? E esse cara me deu essa oportunidade. E poucos meses ali com ele ali eu já comecei a me destacar
Fiz algumas cagadas, né? No começo todo mundo faz nessa área, né? Mas eu comecei a me destacar e eu fiquei ali em torno de 1 ano e 8 meses, quase 1 ano e 10 meses ali, se eu não me engano, onde eu dei meu sangue, cara, contribuí ali ao máximo, chegava mais cedo, saía por último, varria, passava pano, lavava se possível, limpava a bancada de todos os outros barbeiros. Então eu tratava como se fosse o meu. Essa pessoa acabou me mandando embora e eu lembro que um cara, um mês antes de eu sair de lá dele me mandar embora, ele falou assim pra mim, ó, tinha comentado com ele que eu tinha ido morar com a minha mulher, ele falou assim, ó, já que você fez essa cagada, faz uma coisa certa na sua vida. Eu falei, louco, não é cagada não, tô fazendo o que é certo. Ele falou, não, você fez cagada. Vou pra mim dessa forma. Você ia morar com sua esposa? É. Aí ele falou assim, já que você fez isso, tira 10% de tudo que você faz pra você comprar aquilo que nem o homem nem o tempo tira de você. Eu falei, beleza, né? Então, todo dia ali eu fazia R$ 50 de comissão, né? Eu ia lá e tirava 5. No outro dia, fazia 70, ia lá e tirava 7. Só que aí o que acontece? A gente vai pegando gosto quando você começa a guardar dinheiro. Então tinha dias que eu fazia R$ 50, eu colocava 10. Eu sei que em 2 meses, ali, em um mês, né, que eu falei, um mês e meio, se eu não me engano, chutando alto, eu consegui acumular ali em torno de uns R$ 650. Mas eu não tinha feito 6 mil, entendeu? Na época eu ganhava 2.200 ali, pagava aluguel com a Audrey, pagava tudo, né, porque a Audrey ganhava R$ 500 e 450 era da faculdade, ela me ajudava com 50 na compra. Então, assim, era apertado, porque eu pagava minha moto também. Mas resumindo, né? Ele me mandou embora numa semana, na outra semana eu queria comer um bolo de aipim. Fui ali na Lua Nova, eu morava no centro. Morava no fundo da barbearia dele, pra você ver ainda. Então fui na Lua Nova. No que eu tava indo na Lua Nova, eu achei o primeiro ponto, onde eu montei a barbearia ali no Rosário, na Tiradentes, perto da Barpel. E a minha mulher olhou e falou, nossa, amor, olha aqui o ponto aqui. Eu falei, ah, mas aqui não é muito bom. Ela falou, ah, vai lá ver, né, quanto que é. Fui conversar com a dona do ponto, que era a Margarete. Ela tava querendo uns R$ 700, se eu não me engano. E eu tinha 600 mesmo. Eu falei pra ela assim, ó, você consegue fazer os 2 primeiros meses 600? Até dar certo. Se não der certo também, eu não queria nem fazer contrato, porque se eu fizer um contrato, eu não sei se eu vou ter dinheiro para te pagar no terceiro, no segundo mês eu já não sei se eu vou ter dinheiro. Aí ela pegou e falou assim, mas você nem começou e você já tá pensando negativo? Ó, Então, a partir daquele momento ali foi onde eu comecei a não ser um cara mais negativo. Sempre pensar que iria dar certo. E aí, comecei a barbearia com a cadeira de salão furada, rasgada, cinzinha, tem até foto aqui, depois eu te mostro. Peguei o sofá de casa, 3 puff, dois eu ganhei da minha mãe, que ela me deu de presente, né? E um eu comprei. E 6 plaquinhas, 3 numa parede e 3 na outra. Pra dar um tchan, né? Porque tava só branco. E ali eu comecei, cara. Comecei. Tamo aí até hoje. Dali Margarete, né? Margarete. Margarete deu um tapa na sua cara já ali, ó. Ó, você já quer E você quer fazer um homem pra frente, você dá no meio dele mesmo, cara. Você tem que dar na cara do cara mesmo, pro cara sair essa vontade, né? Essa competitividade, esse negócio que tem dentro do homem, de despertar isso no homem e falar assim, cara, eu vou provar que vai dar certo. E deu certo, ali eu consegui ficar mais 1 ano e meio, se eu não me engano. Aí veio a pandemia, né? Quebrei na pandemia. Então, me conta aí como é que foi essa questão da pandemia. Pandemia, cara. Você tava nesse ponto aí. Tava nesse ponto. Mas já tava melhorando, já tava... Já tinha melhorado, foi entrando dinheiro ali. E quando eu saí, como eu te falei, eu fazia meu melhor, dava o sangue na barbearia onde eu trabalhava. Quando eu saí, eu tinha 140 pessoas no meu WhatsApp. Caramba. 140 pessoas. E o que eu fiz? Quando eu saí, eu não peguei e mandei mensagem falando assim, ó, não tô trabalhando mais em tal lugar, vem cortar cabelo comigo. Eu simplesmente falei assim, ó, não estou trabalhando mais em tal fulano, estou trabalhando em tal ponto. Mas desde já deixo claro que eu não estou chamando você, só estou comunicando, tá? Pra não ter esse negócio de chamar o cara, eu acho isso uma falta de ética. Já teve casos de barbeiro aí de mandar mensagem, sabe? Para as pessoas no Instagram ali da barbearia e tal. Eu não fiz isso. Então eu consegui construir o que eu construí aí, tendo ética, tendo
um papel assim de caráter, sabe? Sem querer prejudicar outras pessoas. E aí na pandemia, tava cortando cabelo, eu passava a cortina e atendia. Só que de frente morava uma pessoa num sobrado. Então essa pessoa, como ela era mais velha, as pessoas estavam com medo, eu não julgo, né? As pessoas estavam com medo da pandemia, de proliferar ainda mais o vírus. Então esse cara denunciava eu. Então a primeira vez era um aviso, a segunda era multa de 5 mil, lembra? Aí eu falei, cara, eu não posso correr esse risco. Foi onde eu encontrei uma casa ali no 1º de maio, conversando com alguns clientes indo na casa deles, né? Aí eu fui pro 1º de maio ali, aluguei uma casa de fundo ali, pagava R$500 de aluguel. E eu fui para essa casa. Essa casa tinha 3 cômodos, era quarto, sala, cozinha. E aí a Audrey ficava na cozinha ali fazendo comida, passava rápido pro quarto e eu ficava atendendo na sala, sabe? E a casa era 3 cômodos, pequenininha, e ainda assim a casa parecia que não tinha móvel. Que a gente passou dificuldade pra caramba, assim, cara, eu e ela no começo. Pra você ter ideia, ela lavou roupa uns 2 anos na mão. Você falar aqui em São João, cara, aqui em São João. Por quê? Porque a gente não queria... Eu sempre fui um cara que nunca gostei de, vamos se dizer assim, cara, ajuda. Eu sempre quis eu mesmo, sabe? Construir para não ter aquele peso de uma pessoa falar assim, eu ajudei fulano. Então eu sempre quis eu mesmo. Então nas condições que eu sempre tive, eu sempre fui correndo atrás das minhas coisas, né? Para não falar, precisei de fulano, sabe? Porque nesse meio caminho aí que a gente veio para São João por ajuda da família do meu padrasto, a gente jogaram muitas coisas na cara da minha mãe, sabe? Isso daí foi me dando algumas crenças de que eu tinha que construir minhas coisas sem depender de ninguém para que lá na frente ninguém taque na minha cara. Então, se a gente sempre teve essa dificuldade de pedir ajuda ali, talvez para um pai ou para uma mãe conseguir parcelar, porque eu não tinha cartão de crédito, né? Parcelar uma máquina, parcelar uma televisão, a gente ficou também uns 2 anos sem televisão. E quando eu estava no 1º de maio ali atendendo, né, nessa casinha de fundo, eu ouvi cliente chegar e falar assim, agora você tá no paraíso, hein? Mata 2 coelhos numa paulada só. Eu falei, por quê? Eu falei, você paga um aluguel só, tem seu negócio e sua casa. Então você tem um lucro maior. Só que por mais que realmente até um certo ponto fazia sentido, eu sempre tive ambição de querer crescer. E nessa época aí, como eu estava nessa casa, não era um ponto comercial, não tinha aquele fluxo que hoje a barbearia tem. Então eu cortava 5, 6 cabelos ali por dia, só que como a gente cortava com preço mais barato, era mais rápido o corte. Então o que eu acabei fazendo? Eu comecei a ler livro. E depois de alguns livros ali, o livro que mais me ajudou, assim, cara, a me dar, não confiança, mas é não ter medo, foi Mais Perto que o Diabo. Eu li esse livro aí, ele fez eu ter um insight ali, cara, de usar a minha mente a meu favor e de acreditar a todo custo que eu ia ter sucesso naquela escolha que eu ia fazer, sabe? Então foi onde eu peguei e saí dessa casa no 1º de maio, aluguei a casa de um cliente meu ali no Santo André, próximo à padaria Malaquias. Então eu pagava R$500 de aluguel, eu fui para um aluguel de R$1.400 de um mês pro outro. Eu vendi meu carro, peguei empréstimo, fui para lá. Eu gastei quase R$30 mil nessa casa aí. E eu fiquei 4 meses lá, quebrei o contrato, paguei a multa, fui fazer um curso em Belo Horizonte, que era um sonho meu, que era o melhor curso assim hoje no Brasil, é o melhor curso para barbeiros hoje. Fiz esse curso, quando eu retornei para São João, lembra quando eu achei o primeiro ponto, eu falei que fui comprar um bolo de aipim? Eu fui comprar outro bolo de aipim. Então acabei de chegar em São João, fui comprar um bolo de aipim, só que dessa vez eu fui comprar um bolo de aipim na Casa do Bolo. Porque eles são especialistas em bolo simples, né? Quando eu fui, eu morava no 1º de maio ainda, né? Tava no 1º de maio. Não, minto, tava no Santo André já. Quando eu fui, você passa ali na avenida, você vai dar o balão lá onde é a barbearia hoje, né? Pra poder retornar pra Casa do Bolo. Quando eu passei ali, eu falei, nossa, tá pra alugar esse ponto. E na hora eu já vi assim, falei, é aqui. Eu vi a barbearia, velho. Sabe? Quando você vê, cara, se você teve a visão, você tem que correr atrás, porque é pra ser. Então eu estacionei o carro, nem lembro se tinha Zona Azul, se não tinha, eu sei que eu estacionei o carro, sentei no banco de frente, assim, se vocês repararem na frente tem um banco lá na praça, e eu fiquei olhando quantas pessoas passavam de a pé, quantas motos passavam, quantos carros passavam, circular, tudo. Eu fiquei ali uns 15, 20 minutos
só contando quantos carros, quantas pessoas passavam de a pé. Eu falei, cara, é aqui, é aqui, é aqui. Quando eu fui ver para alugar o ponto, não tinha... Eles não queriam calção. E eu também não tinha dinheiro para dar calção. Então eu tinha que arrumar um fiador. Só que eu não sou de São João, então eu não tenho amigo aqui em São João, teoricamente, que me emprestaria um nome para colocar a casa ali, né, em risco. Então eu cheguei até a falar para uma pessoa que eu dava o valor do calção para ela. Vamos dizer assim, na época o aluguel da barbearia tava R$2.000. Seria R$6.000. 4 anos atrás. Eu falei assim, eu te dou os R$6.000, não faz mal. Eu nem tinha R$6.000. Aí onde que eu fui? No Titio Santander. Peguei 10 mil, aí a Audrey trabalhava numa sorveteria onde essas pessoas gostavam muito dela. Eles viram que a gente estava bastante tempo juntos e acreditavam no nosso relacionamento, né? A gente estava indo bem, a gente estava dando uns passos bacanas ali. Eu ofereci os R$6.000 para ele e falou assim, não, cara, não precisa não. Ele afiou o ponto para mim. E tamo aí até hoje, cara. É mesmo? O aprendizado que eu tirei foi assim, às vezes para perder a gente tem que... Para ganhar a gente tem que perder, né? E às vezes eu vejo que tem muita gente interesseira, cara. E eu nunca sou interesseiro. Eu sou um cara assim que se for para mim perder, eu perco, mas eu sei que lá na frente eu vou ganhar, entendeu? Então, essas pessoas aí, elas sabiam que eu era um cara honesto, um cara justo. Então, para um cara colocar a casa para um jovem, eu tava com 21 anos ali. 21, se eu não me engano. O cara acreditar, colocar a casa dele para um jovem de 21 num aluguel caro, sabe? Que o cara acreditou no meu potencial, né, velho? Sim. Acreditou no meu potencial. E como prova, tamo aí, né? Tamo aí até hoje. Já vamos fazer 4 anos esse ano lá no ponto. E todo ano investindo, melhorando a estrutura, fazendo curso, mentoria. Deixa eu te perguntar, que tem, o bolo de aipim tem algum significado? Você contou que teve uma situação que você... Quando eu morava em Andava, nessa cidade menor aí, minha mãe comprou um bolo de aipim dessas pessoas que passam vendendo, sabe? Uhum. E até hoje, assim, eu falei, cara, esse foi o melhor bolo que eu já comi até hoje. E eu tava ali num momento triste, né? Porque o cara tinha me mandado embora na primeira barbearia que eu trabalhei aqui em São João, ele me mandou embora. Por ciúmes com outros barbeiros ali. Eu não fiz nada de errado. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Sabe quando você tá naquele dia, tipo, vou ligar o foda-se, assim? Eu vou lá comprar um bolo de aipim, vou deixar a mágoa de lado. Porque eu tava pensando assim, cara, o que eu vou fazer? Porque, igual eu te falei, eu pagava aluguel, água, força, internet, pagava moto. Minha mulher ajudava só com R$50 dentro de casa, porque ela pagava a faculdade. Sabe? Falei, o que eu vou fazer? Eu tinha propostas de 3 barbearias para trabalhar. E eu não queria trabalhar na barbearia de mais ninguém, porque eu não queria passar o que eu passei lá, sabe? Fui humilhado. Foi foi muito bom, mas ao mesmo tempo muito ruim em alguns pontos. E eu gostava muito de bolo de aipim. E eu não tinha comido bolo de aipim desde quando eu estava em São João já. Eu estava quase 2 anos em São João. Falei, vou lá comprar um bolo de aipim pra esquecer a mágoa, sabe? Sabe quando você liga o foda-se mesmo? E no meio do caminho aconteceu essas duas coisas aí. Eu acho que eu preciso comprar um bolo de aipim por mês, né? Porque vai gerando oportunidade. Mas aí esse outro que você foi buscar o bolo de aipim... Mas por que você foi buscar o bolo de aipim? Foi um momento... Então, no Santo André, quando eu tava no Santo André, o que aconteceu? Eu peguei empréstimo, troquei quase R$30.000 lá na época lá. Nessa época eu tava com 20 anos. Eu tava numa rua onde não passava muita gente. E a casa era um sobrado, pra você ter ideia, a casa tinha 14 cômodos. Caramba. E morava só eu e a Aldo. E eu falei assim, cara, sabe aquela visão, às vezes a gente tem aquelas visões, né, de futuro. Eu falei assim, cara, isso daqui não vai pra frente. Eu tenho clientes fiéis, mas isso daqui não vai pra frente. Por quê? Porque eu não tava num lugar bacana, eu não conseguiria colocar outras pessoas pra trabalhar comigo. Então eu falei assim, isso aqui não vai pra frente, eu vou ter que sair daqui. Então em 4 meses eu quebrei o contrato e saí da casa. Quando eu cheguei de BH, que eu tinha feito o curso, eu tinha um carro, eu vendi esse carro e eu peguei o dinheiro emprestado com meu pai. Eu vendi o carro pro meu pai tinha acabado de pegar um dinheiro que ele trabalhava no plantio lá, então esses caras que trabalham no plantio, eles ganham muito dinheiro em pouco tempo, né?
Então ele pegou e me mandou dinheiro à vista do carro. Eu falei, seu pai, me empresta esse dinheiro para mim fazer esse curso em Belo Horizonte? Ele falou, não, eu empresto. Aí eu fui para Belo Horizonte. Quando eu voltei, o dinheiro que eu peguei emprestado para ele deu certinho pro curso. O carro valia 4,5, tá? Não era um carro de 30, era um carro de 4. Era um Fiesta 94. Quando eu voltei, 15 dias, uma semana depois, tinha uma conta para pagar. E eu lembro que eu tinha pegado empréstimo justamente para poder comprar uma cervejeira, porque na casa, como era muito grande, eu fiz 2 ambientes à barbearia. Atendimento, mesa de sinuca com cervejeira, TV. E o que aconteceu? Chegou uma conta para pagar. E eu não tinha dinheiro para pagar a conta. Então foi onde que me despertou ainda mais essa pilha, né? Falei assim, cara, tem que sair daqui. E eu lembro que um dia eu cheguei, desci, né? A casa era um sobrado, eu desci, joelhei lá onde ficava a mesa de sinuca. Eu falei assim, meu Deus, me dá um sinal, né? Sabe quando a gente faz as cagadas e fica chorando pra Deus? A gente tá onde tá, as dificuldades é culpa nossa. Então, assim, eu assumo total responsabilidade de tudo que acontece na minha vida, porque foi eu que movi o pé pra estar ali, né? E eu falei, cara, a única solução é vender geladeira. Então, por exemplo, eu comprei a geladeira no mês, eu paguei 4.500 na época. Eu vendi por 3,5 no outro mês. Perdi R$1.000, só que eu já ia pagar os juros do empréstimo para poder pagar aquela geladeira. Então aí eu me desafoguei na conta e consegui dar uma aliviada, sabe? E nesse momento que eu tava meio triste, eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Se dane, eu vou lá comprar um bolo de aipim. Aí foi onde eu achei o ponto. Então, na verdade, toda vez que você fica triste alguma coisa, magoado, eu vou comprar um bolo de aipim. o bolo de aipim pega o código aí. É o seu consolo. Um bolo de aipim, cara. Porque... Mas é que legal, cara. Tem esse bolo você falou que tem uma relação com a sua mãe, né? Falou que, poxa, talvez um momento importante que você teve com a sua mãe, você falou que foi o melhor bolo que você comeu e tal. É um bolo simples. E é um bolo simples, né? E aí, em 2 momentos da sua vida que foram decisivos, hein? Exato. Você tava triste num beco sem saída. Você foi lá e falou, vou pegar um bolo de aipim. Um bolo de aipim. Mas, cara, sabe, pensando aqui, você quer que eu te falo? O lance não é que você tocou um foda-se, cara. Eu penso assim, ó. O empresário tem que saber dormir no barulho, cara. E aí, quando você consegue se desligar Exato. de todo aquele problema, aquela barulheira, aquelas emoções que só te atrapalha, e você tem a capacidade de se acalmar em meio à tempestade, você toma boas decisões. E aí eu imagino assim, pô, beleza, meu gatilho, eu vou lá comprar um bolo de aipim, aí você come e você fica tipo assim, cara, quero deixar os problemas de lado. E aí a hora que você vê, você tem uns insights. E sabe quantas vezes eu comprei bolo de aipim aqui em São João? 3 vezes. 3 vezes? Foi essas 2 vezes e mais uma outra vez que eu não lembro aonde. Mas é igual você falou, né? Aprender a dormir no barulho. Então a gente tem que criar estômago, tem que ter estômago. Igual eu vi um ditado, tem que ter umbigo roxo. Que tem que ter estômago para suportar, cara, o processo. E foi bem na época, na hora que a gente realmente descansa, que a gente vê a oportunidade, né? E a gente tem que estar preparado. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre venho me preparando, buscando conhecimento, estudando. Então, igual eu te falei, quando eu estava no Santo André, eu estava numa casa escondida, que era uma rua, que era a Travessa da Oscar Pirajá. E eu vi uma frase falando assim, cara, sabe a diferença de uma moeda de ouro que está no fundo do mar e uma moeda de ouro que está no comércio? Que a moeda de ouro que está no fundo do mar não tem valor porque ela não está sendo vista, não está sendo comercializada. Eu falei assim, então eu via, né, na época, eu fiz o melhor curso do Brasil, e querendo ou não, isso dá um empoderamento, né? Vamos dizer assim, você fez um curso na área de empresário que é a G4, vamos falar que hoje é o melhor curso para empresários. Quanto que isso não te dá de confiança? Sim. Entendeu? Então me deu uma confiança, eu falei assim, cara, eu tô no lugar errado, eu preciso sair daqui. Eu preciso ser visto, porque eu sou uma moeda valiosa. Então eu vi o meu valor ali. E aí foi onde eu fiquei triste também por um momento, porque conforme você vai aprendendo, né? Eu peguei um ponto mais caro, por exemplo. Num mês eu saí do aluguel de 500, fui para um de 1.400. 4 meses depois eu fui para um aluguel de 2.000, só que eu tinha que achar uma casa para me morar também. Então vamos dizer assim, eu saí de 500 no mês, fui para 1.400 no outro, e depois eu fui para 3.000 de aluguel. Tá entendendo? Uma jornada de 4 meses e meio, sim, eu saí de R$500 de aluguel
E aqui, quando eu tava com R$ 500, eu fazia em torno de uns R$ 1.600, R$ 1.800 por mês ali, cortando na minha casa. E aí, quando eu fui pro Santo André, eu alterei R$ 5. Chegou aí a uns 3.000, 2.800, 3.000 mais ou menos, com os cursos que eu dava também. E quando eu fui pro Santo André, eu fiz as contas assim, quando eu fui pro centro, né, eu fiz as contas assim, ó, se eu tô beirando 3 aqui, tô fazendo um pouquinho a mais, dá pra pagar o aluguel. Só que eu pensei só no aluguel, entendeu? Tem outras contas. É, cara. Mas, cara, Deus abençoa sempre a gente Com que tá certeza. com um propósito pra fazer bem pra outras pessoas, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta, cara. Hoje eu sou cliente lá, né, da Penápolis, né? Você fez me ofereceram lá uma consultoria de visagismo, aliás, nem sabia que era isso, fui aprender lá. E achei muito legal a abordagem que vocês fizeram, um trabalho que a gente chama de social selling, né, que é abordar as pessoas de forma estratégica através das mídias e tal, e oferecendo esse trabalho. E, cara, foi muito legal e mudou. E o que eu falo, que eu já comentei com você, que me motivou a ir para lá é a qualidade do corte, do serviço é indiscutível, mas foi o ambiente. O ambiente que é algo que eu valorizo muito hoje, né? Então, estar em lugares onde eu entendo que ali é um lugar de valor, de crescimento, de uma boa troca. E até já coloquei no Instagram, falei lá do Vinícius que me atende até hoje, que num bate-papo com ele falou que, cara, né, ele começou com 17 anos lá, né, tal, falou que eu queria chegar a 18 tal, não sei o que lá, porque eu não via a hora, falei, mas via a hora do quê? Não via na minha cabeça, todo moleque de 18 anos quer tirar carta, Tirar né? a carta. Não, eu queria abrir meu MEI. Eu falei, caramba, é nesse ambiente que eu quero estar. Então, são um jovem de 17 para 18 anos que está preocupado em crescer, empreender. Por que eu tô te falando isso daí, cara? Você conseguiu criar algo ali que é despertar nesses jovens tão novos ali que estão começando a vida, cara, que estão tendo uma oportunidade que você não teve. Exatamente. Porque você teve que ralar para chegar até ali. Ninguém te ajudou, ninguém te deu oportunidade, ninguém te deu essa estrutura que eles têm hoje. E, cara, e você conseguiu transformar esses jovens em homens, cara. Que, tipo assim, cara, não é possível. Esse cara tem 17, 18 anos, são super maduros, responsáveis, a postura deles, vestimenta, comportamento. Cara, me conta aí, como é que você faz isso, cara? Só um detalhe aí, né? Pra você ter ideia, né? Igual você falou, eu não tive essas oportunidades. Eu fui comprar meu primeiro carro com 21 anos. Era um Polo, paguei R$ 16.000. Com 21 anos. Com 21 anos. O Vinícius fez 18, tirou a carta, comprou um carro de 45. Ele tem uma moto também, né? Ele vendeu a moto, comprou. Ah, vendeu a moto, tá. Comprou um carro de 45 mil. Então. Tá entendendo? Então hoje, o carro que eu tenho, ele vai conseguir com 20. Tá entendendo? Então, assim, eu acelerei esse processo. E o nosso mercado é algo que não cai para trás, ele só vai para frente. Então, eu criei uma cultura ali, cara, onde todo mundo tem uma cabeça que vai para frente, que é sempre a ambição, não é ganância. Então, a gente tem uma cultura muito forte. Cultura, cara, cultura. Quando eu entendi isso daí, comecei a aplicar, eu comecei a entender. Então, eu criei esse ambiente mais claro, mais refinado, onde já saiu muita sociedade, saiu algumas sociedades ali, cara, já. De um cliente estar falando sobre alguma coisa, outro se comunicar. Então é oportunidade tanto para nós quanto para os clientes, entendeu? Igual o Vinícius mesmo teve a oportunidade de fazer uma consultoria com você. Então eu criei esse ambiente assim, cara, com essa cultura de sempre querer crescer, para estar sempre em desconforto, porque eu vi que o desconforto é o indicador de crescimento. Sim. O indicador de crescimento. O que eu acho legal pra caramba, cara, que é o que eu vejo é que olhando para as outras barbearias, o que eu sinto dos jovens lá, assim, que eu percebo, é que eles querem pegar um pouco de experiência e, cara, sair. Eu não vejo isso na sua, cara. Porque eu sinto, cara, que é como você trata eles como um grande parceiro de negócio e você tá ali incentivando eles a se desenvolver. Parece que nos outros, assim, o pessoal não quer que desenvolva para não sair. Exatamente. E você faz ao contrário. E isso traz uma retenção de talento fenomenal. Porque, tipo, esses jovens, eles não querem sair de perto de você, porque você... E outra, você tá sempre evoluindo, você é uma referência para eles e tal.
Mas, cara, eu achei fantástico. Mas, cara, fala mais sobre isso que tô falando muito. Então, o que acontece? Quando eu trabalhava para uma pessoa, essa pessoa falava muito mal de uma referência na nossa área que não valia a pena fazer um investimento, que é só marketing, isso, aquilo, blá, 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 blá. Só que quando eu tive a oportunidade de fazer esse curso em Belo Horizonte, que foi com essa referência aí, a minha visão fez assim, ó. Uau! Sabe? Cara, você sair da bolha. Falar, meu Deus, até então, na área de barbearia eu tinha sido, eu acho que o primeiro a fazer um curso de grande nome, né? Aqui em São João. Eu falei, cara, o que é isso? Então eu sempre fui um cara muito fervoroso. Das dos meus problemas é que todo mundo que está do meu lado eu busco incentivar. Eu sou um cara que eu busco incentivar sempre para crescer. Então eu sou aquele cara que fica, cara, faz isso, sabe, jogando para frente. Pra você ter ideia, quando eu montei a barbearia no centro, meu primeiro colaborador, ele trabalhou comigo, sabe quantos dias? Falou, cara, não dá para trabalhar com você, velho. Pelo jeito que você fala comigo, eu tenho que montar meu negócio. Então o cara, ele montou o negócio dele. Só que ele não durou um mês. Então, assim, eu criei um ambiente ali onde a gente faz reuniões toda semana e eu estou sempre falando para os meninos se colocarem em dificuldade para que eles não fiquem confortáveis. Porque quando a pessoa fica confortável, eu até estava pensando esses dias, né? O conforto é uma areia movediça, né? Porque as contas sempre estão subindo, o mercado sempre está mudando, então a gente tem que estar sempre buscando evoluir. Então eu estou sempre incentivando eles a fazer curso, fazer investimento, para que eles tenham esse mesmo uau que eu tive, sabe? Então, por exemplo, o Rafa já foi fazer curso em São Paulo, a gente foi em Curitiba, se eu não me engano, mês passado, mês retrasado. Vinícius agora vai também em São Paulo fazer curso com outra referência. Então eles estão sempre buscando conhecimento e eu também estou sempre trazendo pessoas ali para falar alguma coisa, né? Igual eu falei, levei o José, tem alguns clientes em áreas específicas que eu vou levar também, que já está combinado. E também, cara, uma coisa que me ajudou bastante foi eu pegar e trabalhar em cima disso, cara. Trabalhar em cima disso. Ficar na cabeça deles para eles buscar crescer, não ser confortável. E o que faz eu deixar os meninos ali com essa vontade de continuar? Eu não seguro ninguém. Eu sempre falo, velho, se quiser montar, boa sorte, até te ajudo. Mas eu faço um endomarketing bem bacana. E hoje as pessoas estão muito carentes. É igual a mesma balela de toda palestra, as pessoas vão falar. As pessoas estão carentes. As pessoas saem do serviço porque não estão sendo reconhecidas. Então eu vou te dar um exemplo. Chega na Páscoa, eu não vou dar um ovinho de Páscoa pequeno. Eu faço um negócio acima da média para que aquela pessoa se sinta reconhecida. Chegou o aniversário, vai ter bolo. Vamos ter a nossa confraternização agora mês que vem. Vou até comunicar os meninos para ir gravar essa confraternização. Aluguei chácara, churrasqueiro, futebol de sabão. Nossa, tô dentro. Tudo dentro. E numa próxima, se o time tiver maior, a gente vai fazer uma melhor ainda. Perfeito. Tá entendendo? Então eu tô a todo momento reconhecendo e retribuindo. Então eu venho transbordando para eles também. Então eles veem que eu não sou aquela pessoa que só penso no dinheiro. Porque eu penso no negócio, eu penso na experiência do cliente e também na experiência de quem trabalha comigo. Então eu quero todo mundo crescendo, porque se tenho 6, 7 pessoas crescendo ali, eu também vou estar crescendo. Tá entendendo? E igual até esses dias eu tava vendo, né? Teve um profissional que tirou R$ 9.500 de comissão. Ele tem 21 anos. E aí eu já ouvi clientes falar para mim que eu exploro os meus profissionais. Esse cara é professor, não ganha 5 mil, e o meu barbeiro ganha R$ 9.500. O barbeiro ganha 9.500, tá sendo explorado. Nossa, quem quer ser explorado por 9.500 reais, gente? Levanta a mão aí. Cara, 9.500 reais, eu falo pra você, é difícil, cara, ter uma média salarial assim, cara. Tem gestores que não conseguem chegar no salário. A projeção é para que no final de ano ele bata aí seus 14, 15. Caramba. Porque a gente reajustou agora o tempo de atendimento, né? A gente diminuiu, então eles vão conseguir colocar mais pessoas dentro da agenda.
Então eu venho trabalhando muito em cima disso para que eles tenham performance. Eles tenham performance. E em todas as áreas eles não têm tanta preocupação assim como eu tinha antes. Exemplo, quando eu trabalhava para uma pessoa, eu me preocupava como é que estava a bancada do amigo. Porque quando o cliente chegava dentro da barbearia, se aquela bancada tivesse suja e desorganizada, aquilo lá também era eu, porque a gente está naquele ambiente. Então a gente tem que manter o ambiente limpo, organizado, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, sabe? Então eu entrego tudo para eles que eles só simplesmente façam o serviço bem feito, sabe? Então essa facilidade que eles têm para performar mais, a gente acaba ganhando no longo prazo. Por quê? Porque eles vão fidelizar mais, eles vão faturar mais, eles vão ficar contentes. E ninguém é infeliz onde está todo mês ganhando mais. Ninguém é infeliz. Então, por exemplo, tive um profissional que estava trabalhando numa barbearia, ele já chegou a fazer curso comigo. Ele tem 17 anos ainda. Ele estava ganhando R$ 1.200 nessa barbearia. Ele falou que cortava 14, 15 cabelos por dia. E ganhando R$ 1.200. No quarto ou quinto mês dele, se eu não me engano, ele pegou mais R$ 5.000. Com 17 anos. E o que ele já fez agora? Vai meter um clareamento no dente. O molecada tá ganhando dinheiro, cara. Então, assim, eu não retenho talentos. Eu tô sempre impulsionando para que todo mundo vê o seu ponto mais forte e potencializar ainda mais, sabe? Cara, eu posso falar pra você, na minha opinião, tá? O que retém as pessoas lá dentro é você incentivar o crescimento delas. Isso é o que tem mais valor. Porque a pessoa, porque assim, beleza, tô ajudando, é legal, é bom, é importante. Mas, cara, dar um chocolate, essas coisas, é importante. Mas, cara, tem um valor assim que quando você incentiva a pessoa a se desenvolver, você tá ali do lado, cobrando, orientando, falando, estimulando, cara, e ela depois começando a olhar os frutos que ela tá colhendo a partir disso, cara, isso é algo que não dá pra mensurar o valor disso. Que nem mesmo esse menino que você pegou, tipo, tava numa situação, e aí você começou a incentivar, ele teve que se desenvolver, ele teve que investir, ele teve que fazer, ele teve que buscar a informação. E aí hoje ele começa a colher o fruto, ou seja, tudo aquilo que você falou, cara, vai por esse caminho, que você vai colher esse fruto, e hoje ele tá colhendo, ele falou assim, cara, olha aqui, tô colhendo isso aqui porque o Felipe me orientou, me deu oportunidade, me falou. Entendeu? Então, cara, isso tem um valor que é inestimável. Você pode até cortar, eles vão ficar bravos comigo, pode cortar o ovo, cara. O ovinho de Páscoa, pode cortar tudo. Se você continuar fazendo isso, esses caras vão falar com você pra sempre, cara. E Mas não corta ovo não, tô brincando. Não, a gente tá sempre reconhecendo. Cara, então, é isso, velho. Eu tô sempre... Pra você ter ideia, cara, já teve momentos ali que os pais deles me agradeceram pela transformação que eles tiveram, sabe? Não, então, com certeza. Tanto como pessoa, porque, cara, eu tenho que ser um cara exemplo, né? Então, eu tomo o máximo de cuidado possível com a minha imagem justamente para que eles se espelhem também nela, para que eles consigam atingir... que eles consigam melhorar em todas as áreas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado onde eu vou, o que eu faço, com quem eu falo, sabe? Então, eles estão sendo transformados. A gente até zoa lá, né? A gente é universal. Pra você ter ideia, Lert, a gente colocou uma colaboradora nova lá agora, que ela vai ficar responsável pelo lavatório. Tô sabendo, já me ofereceram assim, você vai ter Vai ter um tratamento especial. Uma demonstração gratuita. Pra você ter ideia, ela tem 19 anos, ela estudou no IFE. Então ela viu esse barbeiro mais novo lá no IFE. Então ela viu como ele era lá. Quando ela fez a entrevista, ela passou pelo processo e ela foi contratada, ela chegou lá, a gente estava conversando ontem, se eu não me engano, ela falou assim, a hora que eu cheguei aqui, eu vi ele, eu falei, não pode ser a mesma pessoa. Eu falei, mas por quê? Ele mudou totalmente. Cabelo, a forma de falar, vestes. Então eu trabalho muito nisso, então eu trabalho muito na armadura e na mentalidade. O que cada ação, o que cada fala
vai trazer para eles mesmo. Então, uma coisa que a gente até fala, né? Palavrão, a gente não aceita lá dentro. Desrespeito, a gente não aceita. Ganância, a gente não aceita. Então, a gente tem uma meta lá, a gente tinha meta individual antigamente, agora a meta é em grupo. Então, eu tô sempre falando assim, ó, lembra uma coisa, se você cair, quantos que vão cair com você? Sabe? Então, eu trabalho muito dessa forma de mostrar que a gente tem que jogar junto. Time. E antigamente eu motivava muito, sabe? Hoje eu já não tô trabalhando mais nessa forma de motivação. Eu tenho simplesmente mostrado o caminho. Falar, o caminho é esse. E esses dias eu ouvi uma frase, né, cara? O caminho pro céu parece do inferno, o caminho do inferno parece do céu. Então é a mesma coisa que eu falo, velho. Onde você quer chegar? Você quer ganhar tanto? Você quer chegar nesse resultado? O caminho não é fácil. Tem que escolher qual caminho você vai querer. Você vai ter que abdicar de algumas coisas, você vai ter que fazer investimento em técnica. Talvez investimento em conhecimento para você ter repertório para conversar com o seu cliente. Sim. Então, acho que o meu papel ali é deixar claro o que eles têm que fazer para poder atingir o próximo nível, sabe? Então, eu vejo que eu errei muito. Igual eu falo, para você ter ideia, né? O carro que eu tenho hoje, esse colaborador, ele já podia ter também. Tá entendendo? Só que também aí vai outras coisas internas, pessoais deles, né? Que às vezes a pessoa não acredita, tem medo, sabe? Mas resumindo, né? Estão tendo qualidade de vida. Viagem uma vez por ano ali, uma viagem top, não é o Bachuva. Estão indo pro Nordeste. Ano que vem, se eu não me engano, vai ter profissional que vai pra fora. Sabe? Então, assim, cara, eu vejo que se eu fizer quem tá comigo crescer, eu vou crescer junto. Perfeito. Então eu tenho focado mais neles, não em mim. Muito bom. Bom, é isso. Bom, chegando aqui no final do nosso podcast, Felipe, queria te pedir o seguinte, cara. Como que faz, cara, para te encontrar, ir lá para conhecer? Quais são os canais, né? Instagram, telefone, Facebook, sei lá. E onde você está localizado, para a galera ir lá conhecer. Tem o que você tem lá de serviço para poder também trazer para o pessoal? Vai ter um voucher de clube. Opa! Quem for lá vai ter e tal. Já lança aí, né? Para todo mundo que vê, né? A gente vai separar um presente especial. Mas hoje, para encontrar a gente, né? A gente tem Instagram, @Penápolis Barbearia. Telefone para contato, 19-99522-5046. Tem Google também, tem WhatsApp, Google. Acho que é esses meios, né? Temos o nosso aplicativo também, que se encontra no Instagram, já que está no Instagram, vai cair no WhatsApp também. Hoje a gente está localizado na Praça Coronel José Pires, 49B, no centro de São João da Boa Vista. 5 profissionais para atender você da melhor forma possível. Laerte está aqui para dar feedback. Prova social, depois você dá a prova social aí. A gente hoje trabalha com corte, barba, sobrancelha, temos depilações, hidratação. Agora a gente está incluindo uma lavagem especial, onde vai ter uma pessoa especialista em massagem para lavar teu couro cabeludo e fazer uma massagem. Então isso é algo que é inovador aqui na região. O que mais? Você me perguntado mesmo? Não, serviço, beleza. Agora para finalizar então, já que você, quem vê esse episódio, esse podcast, vou separar vai chegar lá no Pená, falar só, eu vi o podcast do Clube B2, você falou que vai ter um presente aqui? Tem um presente. Então você procura lá. A gente hoje trabalha com visagismo, né? A consultoria de visagismo hoje ela gira em torno de R$250 a R$500, a depender do que o cliente quer ali, né? Se só quer cabelo e barba, se ele quer também umas dicas de roupa, combinação e tal. Até perfumes a gente consegue incluir, dependendo da personalidade da pessoa. Então a gente vai separar o quê? Uma consultoria de imagem para você, uma abordagem visagista no valor de R$250 para todos os homens que estão vendo esse podcast aqui. É só mandar lá Clube B2 lá no WhatsApp da barbearia lá, que vocês já podem agendar a consultoria de vocês totalmente gratuita, tá? Somente os serviços que vocês forem fazer a mais, vocês vão pagar, mas vocês vão estar ganhando aí de quebra uns R$250 aí facilmente. Os profissionais investiram pesado para entender qual corte, qual barba fica melhor para cada homem. Muito bom. Gente, então é isso, Felipe. Obrigado, cara, por ter dedicado seu tempo aqui, ter compartilhado. Tenho certeza que
o pessoal que vai estar assistindo vão se inspirar aí na tua história aí. Tomara que tenha deixado algum insight aí, né? Não, com certeza. Tem muitos insights que ficaram aí por esse episódio. Uhum. Então, muito obrigado, cara. Obrigado eu, cara, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da história, né? Porque tem muita gente que não sabe, né? Às vezes acha que tudo cai do céu. Filho de baleia, né? Já nasceu grande. Mas não, cara, a gente teve um começo bem difícil e assim, eu sempre falo, né, cara? Tem que acreditar e botar o pé. A gente vê algo e não bota o pé, velho. Tem que colocar o pé. E que Deus vai abençoar. Com certeza. E para você que assistiu até agora aí, muito obrigado pela sua presença. Compartilhe com as pessoas que talvez achem que vai ser importante compartilhar esse episódio. Tem vários insights aí que vocês podem extrair daí. E ó, lembre do presente do Penápolis. Né? Tem uma consultoria de visagismo. Vai lá, fala assim, ó, viu o episódio do podcast, quero ganhar uma consultoria para eu sair de lá bonitão, né? Todo, né? Fala, segue por esse caminho assim assado. Eu sou prova disso, né? Fiz a consultoria. Eu olho minhas fotos de antes, eu falei, caramba, melhorou mesmo, cara. Ele só não aprendeu a pentear o cabelo ainda. Mas ele tá em fase de transformação, vai pentear o cabelo para ficar melhor. Ele passa o gel, o cabelo fica lambido. Ele quer que eu use secador, dura que, nossa, gente. Vai ficar assim, pô, olha aqui, ó. Um dia, vamos ver. Vamos por partes, né? Vamos por partes. É que eu prático, passo, vambora. Mas, né, o dia de eu chegar nesse nível aí dele aí, virar, né, tudo bonitão, chegar no nível máximo do visagismo aí. Gente, então é isso. Um abração, até a próxima aí. Tchau, tchau.